está todo mundo liberto. Graças a Deus. Uma vida com propósito. Hoje nós vamos falar sobre o que faz Deus sorrir. Quem está comigo aí? O que faz Deus sorrir. O que te faz sorrir? O que te faz, se sentir bem? A gente fica pensando, a Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é o quê? A alegria dele é a nossa força. O que faz Deus sorrir? Deus é uma pessoa, você não tem dúvida disso, amém? A Bíblia diz que ele é um ser pessoal. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, Eles são um só. 3 pessoas. Nós não vamos entrar nesse debate, talvez você tenha alguma dúvida ainda sobre isso, mas nós vamos falar sobre isso, tem aula sobre isso na escola dominical, e se você continuar estudando a palavra, você vai entender melhor sobre a Trindade, mas esse não é o nosso assunto hoje. Fato é que Deus é um ser pessoal. Semana passada nós falávamos que ele tem sentimento, ele chora, ele se alegra, ele se ira, ele fica enciumado. Deus tem sentimentos como nós. E aí nós precisamos agradar a Deus. Falamos semana passada, que nós fomos planejados para agradar a Deus. Então, se a gente não agrada, a gente aborrece. E se a gente aborrece, é ruim, Deus chateado com a gente, é muito ruim. A Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A obediência é uma palavrinha-chave na sua caminhada cristã. E você vai entender isso, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Sobre o que faz Deus sorrir. O que faz Deus sorrir? Números capítulo 6, verso 25. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, aí mesmo onde você está. Peça ao Senhor que me ajude a falar da sua palavra. Pai, no nome de Jesus, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós nessa noite. Tenha misericórdia de nós, nos conceda, Senhor, a Tua graça para falar da Tua palavra, para entendermos a Tua palavra, que os Teus filhos que estão aqui no templo nessa noite possam ter a revelação daquilo que Te agrada, de que forma o Senhor pode ficar feliz com a nossa vida, o que nós poderíamos fazer para agradar ao Senhor. Por isso, meu Pai, eu Te peço, somente pelo Teu Espírito Santo, que ilumina a nossa mente aqui no templo, também os teus filhos que estão acompanhando pela internet, que o Senhor traga luz ao nosso entendimento. Eu preciso de Ti, tenha misericórdia de mim, usa-me, ó Deus, para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Salmo 119, verso 135. Faze o Teu rosto resplandecer sobre o Teu servo, e ensina-me os teus decretos. O salmista está pedindo a Deus: sorria para mim, seu servo, ensina-me a forma correta de viver. O rosto resplandecer não é aquele rosto fechado, é o rosto alegre, é o rosto que a Bíblia diz que formoseia o rosto, A pessoa alegre, a pessoa feliz, o rosto dela, Eu tenho o tio da minha esposa, ele fala assim: olha, você não é bonito, mas não tem a cara feia. Ele fala sempre isso para as pessoas ficam assim pensando, você não é bonito, mas não tem a cara feia. Dizem que é o simpático, A pessoa simpática, ela não precisa de muito enfeite, ela não precisa ser aquela pessoa com os traços perfeitos. Talvez, se ela ficar muito séria, você vai ver até que ela é feia, Pessoas vivem quando fica muito sério, fica até feia. Mas a pessoa simpática, o sorriso no rosto, formoseia. Você não consegue ver
feiura na pessoa. Por quê? Porque a pessoa é feliz, a pessoa tem a face resplandecente, a pessoa está alegre. Aí o tio da minha esposa fala, né? Você não é bonito, mas não tem a cara feia. Mas é isso, a ideia da simpatia, da felicidade. Quando a pessoa é feliz, todo mundo gosta dela. Mas como você faz uma pessoa feliz? O salmista está pedindo, Senhor, sorria para mim. Faz o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. É como se Deus está olhando para nós, feliz. O rosto de Deus feliz, a face de Deus feliz. Por isso que o salmista falou, a alegria do Senhor. O que faço, o que eu poderia fazer para Deus sorrir para mim? Aí o salmista diz, ensina-me os teus decretos, ou ensina-me a forma correta de viver. Somente vivendo de uma forma correta, nós vamos alegrar Deus. Se a gente vive de uma vida desordenada, uma vida irresponsável, obrigado, minha irmã, a gente não alegra o coração de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Semana passada eu perguntei, né? Será que eu estou agradando a Deus? Será que Deus está sorrindo quando olha para mim? Sorrindo de alegria, de felicidade ao me ver? O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Pare para pensar nisso. O sorriso de Deus é um dos propósitos que Ele tem para mim. Um dos objetivos. Coloque isso na sua agenda. Escreva, põe na porta da sua geladeira. O sorriso de Deus é o objetivo da minha vida. Eu preciso fazer Deus feliz. Né? Muitas pessoas entram no casamento para ser feliz. E muitas vezes saem frustradas. Porque ela deveria entrar para fazer a pessoa feliz. Se os dois tiverem essa ideia, os dois vão ser felizes no casamento. Num relacionamento, você não pode entrar num relacionamento com o propósito de sugar a outra pessoa. E ela tem que fazer tudo o que você quer, senão você não é feliz. Mas você está disposto a fazer tudo por aquela pessoa também? Esse é o nível do relacionamento. Então nós entramos num relacionamento com Deus, e às vezes a gente tem esse mesmo conceito. Eu falava aqui que você entra no relacionamento com Deus para receber de Deus a bênção, para receber de Deus a cura, para receber de Deus a promessa, para receber de Deus a porta de emprego, para receber de Deus a casa. Eu não sei, as pessoas iam atrás de Jesus por N razões. Eu não sei por que você foi atrás de Jesus. Né? Talvez essa palavra às vezes pode pesar, mas é por isso. Você veio até Jesus para Ele te fazer feliz e você está disposto a fazê-lo feliz também? É um relacionamento. Nós somos o quê? De Cristo, a noiva. Né? O relacionamento da igreja com Jesus, o povo de Israel no relacionamento dele com Deus sempre foi comparado a um casamento. Sempre. A Bíblia faz muitas analogias ou metáforas. O casamento com o relacionamento com Deus. Nós já falamos aqui em outras questões. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito da sua vida, a sua mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. Como é que eu vou conseguir fazer Deus ficar feliz? A Bíblia dá o exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. O nome desse homem era Noé. Noé foi esse indivíduo. Efésios capítulo 5, verso 10. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele fala com os irmãos, olha, vocês precisam aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Porque a gente se preocupa muito em que Deus faça o que a gente pede, né? Afinal de contas, as nossas orações
não sei se você já parou para pensar sobre isso, elas têm assim um percentual, eu digo que mais do que 50% da nossa oração está em pedir alguma coisa a Deus, não é verdade? A gente está sempre pedindo. As nossas orações estão cercadas de pedido. A gente pede saúde, a gente pede emprego, a gente pede isso, pede pela mãe, pelo pai, pela avó, pelas doenças, a gente pede. Agora a gente pede, pedir e dar-se-vos-á, está escrito, não estou dizendo que está errado não, gente. Pastor, é pecado pedir? Não, claro que não, está escrito, pedi, batei, buscai, mas não é só isso. Né? No modelo da oração, nosso Senhor Jesus ensinou que não era só isso, que ali a gente tem que exaltar a Deus, quando a gente lê o Pai Nosso, ali a gente vê que não é, a oração não começa nem pedindo nada, é exaltando, glorificando o Pai, a sua santidade, inclusive quando na hora de pedir, a gente pede que seja feita a vontade dele, não a nossa, mas nós temos muitas necessidades, e a gente tem que tomar cuidado, até mesmo quando nós formos orar. Na época de Noé, todo mundo estava moralmente caído, arruinado. Quando não foi por acaso que Deus decidiu destruir a humanidade. Todos viviam para o próprio prazer e não para o prazer de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. A coisa estava crítica nos dias de Noé. Deus se lamentou e arrependeu de ter feito o homem. Olha que nível que chegou. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Todo mundo aqui conhece essa história? Do dilúvio? Acho que todo mundo aqui conhece, né? Mas houve um homem que fez Deus sorrir. O nome desse homem era Noé. Gênesis capítulo 6, versos de 7 a 9. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era o quê? O que Noé era? Justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. A época, toda a terra estava envolvida em pecado. A maldade subiu às narinas de Deus. Deus se arrependeu. Ele falou: vou destruir tudo. Mas ele olhou e viu um homem. E Deus falou: eu não posso destruir aquele homem. Ele anda comigo. Olha lá, o texto diz que andava com Deus. Ele era justo, ele era íntegro, ele era reto diante de Deus na sua época. Observando a vida de Noé, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Então, pastor, a gente poderia imitar Noé, amém? A gente poderia imitar Noé. Porque se Noé teve pelo menos 5 atitudes que livrou ele do dilúvio, eu acho que a gente pode aprender alguma coisa com isso nessa noite, para a gente buscar agradar a Deus na nossa época, porque Noé agradava a Deus na sua época. A nossa época também é uma época difícil. A maldade também já está às narinas de Deus. A violência, a maldade, o pecado. Eu acredito que todos sabem o nível de perversidade que a raça humana chegou. E o Senhor trará juízo. Pode não ser ainda na nossa geração, mas o Senhor trará juízo a essa terra, mais uma vez. E o que a gente pode fazer então, pastor? Vamos aprender um pouco hoje com a vida de Noé. Primeiro, querido, Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava Deus mais do que qualquer coisa no mundo.
mesmo quando ninguém mais amava. Diz o texto sagrado que toda a terra, ou seja, ninguém estava preocupado com Deus, mas Noé permanecia íntegro, Noé permanecia andando com Deus, quando ninguém mais andava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com Deus. Tu imagina o que é você viver numa família, numa cidade, num lugar onde ninguém busca a Deus e você sozinho buscando a Deus? Você entende o que é isso? Eu já conversei com várias pessoas que falam, pastor, eu vou... Pô, irmã, por que você saiu da igreja? Ah, meu marido não é crente, ele... Aí eu desanimei. Meu filho, por que você não está na igreja? Ah, meus pais não é crente, pô, sabe como é que é? Aí disparei também. O marido fala, ah, minha mulher não é crente, ela quer fazer as coisas. Aí eu desanimei, pastor. Tem que agradar a mulher, e não está dando para ir para a igreja mais não. Você não precisa, tem gente, você não precisa de muita gente para tirar ele da igreja, não. Mas Noé, ele tinha toda uma sociedade, toda uma geração, e ele permaneceu sozinho buscando a Deus, acima de qualquer coisa, querido. Gênesis capítulo 6, verso 9, eu já li, mas quero ler de novo. Esta é a história de Noé, da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre quem? Entre o povo, não era só dentro da casa dele, não. Entre o povo da sua época. Ele era reto, íntegro, justo. Ele andava com Deus na sua geração. Não era só a família de Noé, era todo mundo. Então imagina o que é servir a Deus numa sociedade toda ela desviada. O que Deus mais quer de nós é um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo, que o nosso Criador queira que a gente acompanhe a Ele, ou seja, Ele quer ser nosso companheiro. Imagina, Deus, se tem uma coisa que Deus necessita, é de adoradores. Deus é dono do ouro, da prata, Ele não tem necessidade de nada, mas se tem uma coisa que Deus está procurando, é alguém que o agrade, é alguém que o ame. Quando ele pensou, né, vamos imaginar na nossa mente humana, quando Deus pensou, olha, vou acabar com tudo, ele encontrou um, numa geração. A gente precisa ser encontrado na nossa geração. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz, não quero sacrifícios, não quero sacrifícios de tolo, eu quero amor, eu quero o seu amor. Deus quer o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Sabe, às vezes as pessoas fazem tanta coisa para impressionar Deus, mas não amam a Deus. Você conheceu alguém que já fez muito sacrifício para mostrar para Deus alguma coisa? Com algum tipo de interesse? Eu já vi. Eu também já fiz isso, tá, querido? A gente, quando aceita Jesus, a gente é como uma criança, né? Criança faz muita coisa errada, pensando que está fazendo certo, né? Até enfiar o dedo na tomada, até tomar um choque. Todo crente já negociou com Deus. Pelo menos quando estava começando. Nossa, se eu fizer isso, eu vou fazer aquilo. É mais ou menos assim. A gente começa como uma criança, neófito na fé, querendo negociar com Deus. Olha, eu vou fazer 40 dias de jejum para o Senhor abrir uma porta de emprego para mim. Está vendo? Aí eu vou subir um monte 7 semanas. Pensando que isso vai impressionar Deus. Deus, querido, não está interessado no nosso sacrifício. O nosso sacrifício tem a ver conosco, não tem a ver com Deus. Já falei isso aqui no começo do jejum. Ele quer saber se a gente ama Ele, independente do sacrifício. Osés capítulo 6, verso 6. Pois desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Olha o que Deus quer. Ele quer misericórdia, não sacrifício. Deus quer que você conheça Ele, ao invés de você ficar preocupado em fazer muito sacrifício, muitos holocaustos, muitas ofertas.
conhecer Deus, se relacionar com Deus. Eu conheço pessoas que não são crentes, mas que dão dízimos na igreja. Porque eles acreditam que aquilo ali está agradando a Deus e porque o dízimo que ele está dando, o devorador não vai vir na casa dele. Porque está na mente dele. Não é crente, não teme a Deus, vive no mundo bagunçando, né? Mas todo mês ele dá a oferta dele. Todo mês ele manda o dízimo dele. Porque ele acredita que com isso Deus vai livrar ele do devorador, do destruidor. Mas porque ensinaram isso para ele. E ele acreditou. Mas Deus está falando, eu não quero sacrifício. Eu não quero ofertas. Eu quero relacionamento. É errado você fazer uma coisa sem a outra. Você pode fazer as duas. Você precisa fazer as duas, né? Jesus falou sobre isso. A gente precisa ser dizimista, ofertante, que a Bíblia ensina. Mas a gente não faz isso para conseguir algum favor de Deus, não. A gente faz porque a gente ama Deus, porque a gente honra a Deus. Deus não quer sacrifícios de tolo. Deus quer relacionamento. Jesus respondeu, Mateus 22, 37, verso 3, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro, maior mandamento. Não tem mandamento maior do que esse. Existem muitos mandamentos, mas o maior é amar a Deus. Segundo, querido, primeira coisa que faz Deus sorrir, amá-lo acima de tudo. Você pode fazer o que você quiser, mas se Deus não for o primeiro na sua vida, você não amá-lo acima de tudo. Tudo é tudo, né? De todo o teu coração. Jesus falou o quê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame a Ele assim. Em outra palavra, ainda diz de toda a sua força, em uma outra passagem. Esse é o maior mandamento. E a gente tem que refletir sobre isso. Todo mundo quer ter a certeza que a pessoa que está do nosso lado nos ama. A gente pede até uma prova de amor, não tem isso? Porque Jesus mandou, marido, amai-vos a vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E a gente entra num relacionamento e a gente quer ter certeza que a pessoa nos ama, de que a pessoa não está nos usando, que a pessoa não está nos traindo, que a pessoa não está nos enganando, mentindo para nós. Deus quer um relacionamento assim, de confiança, aonde Ele saiba que você o ama, acima de tudo e de todos. Foi o que Noé fez. Noé não queria saber se aquela turma toda não queria nada com Deus, ele estava ali, fechado com Deus. Todo mundo procura alguém nesse nível. Todos nós, quando entramos num relacionamento, falou, olha, tu me ama? É verdade, tu me ama, né? Aquela coisinha, aquela... E fica aquele lenga-lenga, né? Dois jovens, então, né? Dois jovens apaixonados. E fica aquela coisinha ali, tu me ama, eu te amo. Tu sabe que eu te amo. É um negócio terrível. Eu já passei dessa fase. Então tu me prova, eu te provo. Só de graça. Deus quer um relacionamento sincero, de amor sincero, não fingido. Deus sorri, querido, segundo, quando confiamos nele completamente. Segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi que dele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. Não fazia sentido. Naquela época, Noé era um tipo de extraterrestre. Ele não participava das coisas que as pessoas participavam. Ele não se envolvia com as pessoas. Ele estava totalmente focado em agradar a Deus. Ele conhecia a história da criação, ele conhecia a história, né, de tudo, até que chegou a ele uma história. E ele falou, não, eu amo esse Deus, esse Criador, que criou tudo isso. E ele vivia com Deus.
Não fazia sentido. Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no quê? No que foi dito. Deus chamou Noé e falou: Noé, vai chover muito. Você sabe o que é isso, Noé? Provavelmente ele falou: Deus, eu não sei o que é isso. O que é chuva? Nunca tinha chovido. O que é chuva? Mas ele creu, porque Deus falou, ele acreditou. Noé se tornou, por causa disso, um amigo íntimo de Deus. Imagina quantos diálogos Deus e Noé teve naquele período. E Deus falando com Noé: Noé, faz assim, dessa maneira, dessa forma, foi dando detalhes para Noé. E Noé confiando em Deus. Pela fé, Hebreus 11:7, pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, olha, ele foi avisado acerca de uma coisa que ninguém tinha visto. Falou: vai chover. Mas ninguém viu isso ainda. O que é isso? Mas ele foi avisado. Movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Sabe o que é isso? Que dá uma fé diferente. É uma fé que não precisa ver para crer. Deus falou, a palavra de Deus disse, ele acreditou. E ele foi movido por essa fé, porque a fé sem obra é morta, mas Noé teve uma fé viva e eficaz. O que eu tenho que fazer, Senhor? E ele começou a fazer. Havia 3 problemas grandes que poderiam ter despertado dúvidas de Noé. Eu até já citei uma aqui. Primeiro, que Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo, não chovia. A água só minava do solo. Nunca tinha chovido. E Deus falou que ia chover. Noé acreditou numa coisa que nunca ninguém viu. É difícil você acreditar em algo que nunca ninguém viu. Eu nunca vi isso, irmão. Mas Deus falou que vai fazer. Você crê? Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano. E mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Deus pede para Noé fazer um navio onde não tinha mar. Ele falou: é um negócio meio sem sentido. Mas Deus tinha falado com ele. Se ele morasse, por exemplo, na beira do mar, tranquilo, vou fazer um navio, porque de repente pode, vir um tsunami, Pode vir, essas águas podem virar para cá e inundar tudo aqui. Mas Noé morava longe do mar. Como reunir todos os animais e depois tomar conta deles? São perguntas que poderiam trazer muitas dúvidas para Noé. Mas Noé não reclamou nem deu desculpa. Muitos de nós, às vezes, quando Deus nos manda fazer, a gente fica questionando um monte de coisa. Mas, não, Noé falou: é isso aí, Senhor, é isso aí. Então eu vou fazer. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Irmãos, 120 anos não é 12 meses. Não é 120 dias. Não é 12 meses. Não é 12 anos, é 120 anos para fazer uma coisa meio que sem sentido, porque ninguém imaginava o que poderia acontecer, mas Deus falou com ele. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, o tempo passando, e Noé lá com o seu martelinho, fazendo o seu trabalho lá, todo dia. Não era um jovem, ele já era de idade, porque só no trabalho foi 120 anos. Aquela empreitada foi uma empreitada de 120 anos. Tudo bem que eles viviam lá, muitos e muitos anos, 500, 600, mas, querido, ele estava ali implacavelmente em cima daquilo que Deus falou que era para ele fazer. Imagina que as pessoas ficavam em cima dele também, criticando. O que esse velho maluco está fazendo? Será que você acha que Noé recebeu alguma crítica da mulher? Dos filhos?
Agora, cismou que Deus falou com ele aí que vai chover, não sei nem o que é isso. Mas ele está com essa história aí que vai chover. As noras, as irmãs sabem como é que é a família, né? Filho, mulher e nora, né? Ou a mulher sabe como é que é, o marido, os filhos, o genro, o sogro, a turma pega no pé. Tu faz qualquer coisinha, a turma, mãe, pai, isso aí não tem nada a ver, não é nada disso. Imagina Noé ouvindo aquela turma na cabeça dele, 120 anos, ô pai, ô marido, agora só quer saber de ficar fazendo esse barco cair, não sei o que vai fazer com esse barco cair, imagino que era como um louco. Noé, na sua época, era como um louco, ninguém levava fé, mas ele estava ali, sendo criticado por ter ouvido a voz de Deus. A igreja, querido, o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura para o mundo. Para quem olha para nós somos um bando de louco, que não fazer. Você sabia disso? É isso que Paulo falou, o evangelho é loucura para os que não creem. Que Jesus voltar, que arrebatamento, essa turma não tem o que fazer, fica inventando história, agora acredita num livro, mas a Bíblia diz que como foram nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. A questão é, eu creio, você crê nisso? Você acredita que Jesus vai voltar? Que foi como foi nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento, faziam festa, comiam, bebiam, o mundo estava normal, a turma aproveitando, até que veio o dilúvio. A loucura da palavra de Noé é como a loucura do evangelho, mas você decidiu acreditar, o Espírito te revelou, você está aqui, graças a Deus por isso. Agora, você vai ter que enfrentar o sistema, você vai ter que enfrentar o mundo, você vai ter que enfrentar as pessoas te chamando de maluco, de doido, porque você acredita nisso e agora só quer saber de orar e de cantar, e não faz mais, é legal que você antigamente, não anda mais, não participa mais da bagunça do mundo. Você tem que agradar a Deus, porque Deus tem que olhar para você nessa geração, como olhou para Noé e falou, olha, estou feliz com aquele homem ali, estou feliz com aquela mulher ali, porque ela não se corrompe nessa geração. Terceiro, querido, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo de uma inundação exigiu enorme cuidado com a logística, né? Quando a gente fala dessas histórias da Bíblia, às vezes nós somos muito superficiais. Nós não levamos em conta os detalhes, né? Mas se você pensar num barco grande, colocar um monte de animal, de tudo quanto é espécie, o casalzinho, e onde alimentar aqueles bichos todos, e sabe, e como que vai ser a limpeza daquele lugar, a convivência, quanto tempo nós vamos passar ali dentro, como é que vai ser tudo isso? Como que vou organizar tudo isso? Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus deu instruções detalhadas quanto ao tamanho do barco, a forma, os materiais, como a respeito da quantidade, até do tipo de animal que entrar, as espécies. Não sei se você já leu toda essa história. Todo mundo aqui já leu a história da Arca de Noé? Da construção até o final do dilúvio, até a saída, da entrada na arca, da saída. Leia isso, querido, leia isso. Às vezes a gente fala assim na mensagem, não dá para entrar em detalhe. Gênesis capítulo 6, verso 22. Leia isso, leia o capítulo 6 de Gênesis. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Sabe, Noé agradou a Deus por causa disso. Uma das coisas que é muito bom, você que é pai, você que é mãe, sabe o que é isso? Você mandar o teu filho fazer uma coisa e ele não ficar te questionando.
Eu não gosto de fazer assim, não. Eu vou fazer do meu jeito. Não, eu quero que você faça assim, assim, assim. Alguma mãe já teve essa experiência? Algum pai? E aí o filho fica retrucando. Mãe. Pai. Vou fazer do meu jeito. A obediência parcial é desobediência. Faz, mas não faz do jeito que o pai quer. Faz, mas faz do jeito que quer. E se não for do meu jeito, eu não faço. Desobediência. Noé não questionou para Deus. Não, Deus, não vamos passar isso aqui, não. Vamos colocar isso aqui. Isso aqui está muito longe. Como é que eu vou fazer para arrumar esse material? Noé não questionou Deus. A Bíblia diz que Noé fez o quê? Exatamente como Deus mandou. Isso aqui é uma lição para os filhos que querem deixar os pais felizes. Faz o que seu pai manda, do jeito que ele está mandando. Faz o que a sua mãe está mandando, do jeito que ela está mandando. Obedecer é melhor do que sacrificar. Faz exatamente. Olha só que coisa linda. Noé deixou Deus feliz. Você não sabe o quanto a sua mãe vai ficar feliz, o quanto seu pai vai ficar feliz, quando ele mandar você fazer uma coisa e você fazer exatamente do jeito que ele está mandando, ou do jeito que ela está mandando. Isso é obediência. Isso é lindo, isso é honrar. Noé honrou a Deus, Noé obedeceu a Deus, ele sabia que aquilo ali ia deixar o pai feliz. Então eu vou fazer exatamente do jeito que Deus quer. Será que a gente consegue fazer isso? Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe pedir. Qualquer coisa, sem duvidar, nem hesitar. Você não embroma, sabe? Não fica ali dizendo assim, vou orar a esse respeito. Você faz sem demora. Quantas das vezes, querido, algumas pessoas nos pedem conselho como pastores, e a gente abre a Bíblia, porque eu gosto de dar conselho com a Bíblia na mão. E fala assim, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz, só está vendo aqui, lê. Pastor, eu vou orar para ver. Mas está escrito na Bíblia. Você vai orar para quê? Você vai orar para quê? Se a Bíblia manda você fazer, faz sem demora. Pastor, é verdade, né? Mas eu vou orar, vou ver se Deus confirma. Como assim? Se Deus falou que isso é errado, não precisa orar mais. Se Deus falou que isso é certo, não precisa orar mais. É só fazer. É só obedecer. É só fazer o que tem que ser feito. Tem muito crente, querido, que ele sabe o que tem que ser feito, mas ele dá desculpa que vai orar. Não adianta orar. É obedecer. Você está entendendo, querido, o que Deus está falando? Todos pais sabem o que é isso. Eu falava aqui agora sobre a questão da obediência atrasada. Na verdade, é uma obediência, é uma desobediência. Você fica retardando para fazer o que Deus já mandou você fazer na palavra. Olha, se a gente for pontuar aqui, a gente vai falar muita coisa na prática. Eu não sei se alguém está vivendo alguns desses problemas, né? Na vida pessoal, está fazendo algumas coisas que já sabe que é errado, mas continua fazendo. Não adianta, querido, você orar, não adianta você jejuar, não adianta você subir monte, você tem que fazer o que está escrito na palavra. Deus quer, Ele não quer sacrifício de todo. Não adianta, sabe? Se a Bíblia diz que não pode fazer, não adianta você ficar servindo a Deus fazendo isso, porque você vai estar em pecado do mesmo jeito. É mais fácil você obedecer e parar de fazer aquilo, porque aquilo é pecado e Deus já escreveu na sua palavra, não precisa de um vaso revelar. Tem gente que fica esperando o vaso revelar. Olha, irmão, Deus me mostrou que você está em pecado, que isso. Agora eu vou ter que parar, que Deus usou um vaso. Não, então vergonha na cara, está escrito na Bíblia que isso é pecado. Precisa de um vaso revelar? É sobre isso. A obediência atrasada, na verdade, é uma desobediência. Deus não lhe deve explicação. Tudo que Ele vai mandar fazer, tem que mandar um vaso confirmar. Não, estou esperando uma confirmação de Deus. Não, pelo amor de Deus, está escrito na Bíblia que isso é errado. Que confirmação é essa?
se envolvendo em negócio errado, está andando com pessoa errada, está ouvindo conselho de ímpio, está jovem que namora quem não é crente, mulher que às vezes, né? Encontrei um varão. O varão é crente? Não, mas eu estou orando. Pelo amor de Deus. Se o varão não é crente, já está em desobediência. Porque é pecado. Tem coisas, querido. Sabe? Eu não estou falando assim, a pessoa veio para a igreja e ela já tem o casamento estabelecido. A coisa já... Deus não manda separar não, né? Falava sobre isso no grupo terça-feira. Preste atenção. Você veio para Jesus, essa é a sua condição. Você veio para Deus já casado, seu esposo não é casado, ou sua mulher não é casada, não é crente, né? E você veio nessa condição, permaneça como está. O apóstolo Paulo diz, permaneça como está. Orando, temendo, você agora é uma mulher santa, ou vice-versa, né? O marido é um homem santo, a mulher não é crente, ou vice-versa. Fica como está. Orando, pedindo para Deus salvar a sua família. Agora não, você é uma mulher livre, né? Você é um jovem livre. O santo, do mulher de Deus santo, aí vai lá no mundo caçar problema. É diferente, irmão. Tu vai arrumar problema. Porque tu já está desobedecendo a palavra, que a palavra diz para você não buscar julgo desigual. É sobre isso. Então, Deus não lhe deve explicação. Ele quer que você obedeça o que está escrito na palavra. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Frequentemente tentamos obedecer a Deus de forma parcial. Queremos escolher as ordens. Fazemos as ordens que gostamos e lhes obedecemos, né? Aquela que a gente não gosta, a gente deixa de lado e acreditamos, isso é muito absurdo, nada a ver, né? Isso é muito difícil. Fazer isso é muito difícil, isso que o pastor falou, isso é impossível. Ninguém faz isso. Já teve coisas que Deus te mostrou na palavra e você falou assim, não, isso é muito difícil de largar, eu não vou conseguir largar isso não. E por causa disso você nunca se firmou na igreja? É sobre isso. É porque você decidiu o que você vai obedecer e o que você não vai obedecer. Fala assim, eu vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Eu vou perdoar aquela pessoa que me magoou. Eu vou fazer isso, mas não vou fazer aquilo. Obediência parcial é desobediência. A gente não consegue fazer Deus ficar feliz. Porque Deus sabe que a gente está sendo seletivo com a sua palavra. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Porque a obediência a Deus agrada... Por que a obediência agrada tanto a Deus? Eu falava aqui no início, né? Por que então a palavra-chave para quem quer ser crente é a obediência? Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus falou isso, olha lá. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece o que Deus manda. Então não é, sabe, não é o sacrifício, não é, sabe, a devoção, o que é o amor. É o amor que Deus quer de mim, que quer de você. O amor é obediente. O amor é sofredor. É difícil, pastor, você ama a Deus? Amo, então faça. Faça por amor ao teu Senhor. É sobre isso, querido. Deus sorri quando a gente obedece Ele incondicionalmente. A quarta, Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber algum agradecimento ou elogio sincero de alguém. Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Todo mundo gosta. Olha, você sabe que as pessoas estão te elogiando, olha, você canta bem, você prega bem, né? Você se veste bem, olha, seu cabelo ficou lindo, né? Esse vestido, esse sapato, as mulheres, né, mais apegadas a essas coisas, né? O cabelo, o sapato, o vestido, nossa, que coisa, aí você te elogia, nossa, aquela que você fez, tão lindo, do jeito que você faz, as coisas que você faz, a comida, né?
A minha esposa, inclusive, mandou agradecer, o empadão estava uma delícia. Ela gostou, ficou feliz, ela viu. É sobre isso. Todo mundo gosta de ser elogiado, mas é sério mesmo. Ela gostou muito, falou, nossa, fala que a irmã estava muito gostoso o empadão, estava uma delícia. Todo mundo gosta de ser elogiado. Quando você faz alguma coisa e alguém te elogia, Deus também gosta de receber elogios. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e gratidão. Sabe, você agradecer a Deus, você louvar a Deus, deixa ele feliz. Afinal de contas, nós fomos criados para o louvor da sua glória. Imagina que Deus fez tanta coisa por nós e nós não agradecemos. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ações de graça. Noé estava ali. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar a sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. Primeira coisa que Noé falou, olha, passou. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar a Deus. Vamos oferecer a Deus um sacrifício. É disso, querido. Quando a gente decide fazer um sacrifício, deve ser com essa intenção de exaltar e glorificar a Deus pelo que Ele já fez por nós. Olha só, Gênesis 8, verso 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Então agora Noé, reconhecendo o favor de Deus, ele decide, eu vou oferecer um sacrifício a Deus, eu vou adorar, eu vou agradecer a Deus pelo que Ele tem feito. Por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifício de animais como Noé. Então nós, os cristãos, não oferecemos sacrifício como algumas religiões fazem. De vez em quando você vê lá na esquina, lá, sacrifício de animal, né? Oferta de manjar, farofa, porque eles ainda seguem esse modelo aqui. Mas nós seguimos o nosso Senhor Jesus, que Ele foi o sacrifício. O sacrifício de Jesus foi o último sacrifício que agradou a Deus. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Deus planejou Jesus a propiciação. O sacrifício de Jesus substituiu todos os outros sacrifícios de animais. Então nós não sacrificamos mais animais, porque o animal não tem culpa de nada. Quem levou toda a culpa foi Jesus. Toda a maldição está sobre Jesus. Sabe aquela história do bode expiatório? É isso. Lá na antiga aliança, o pecado do povo era lançado sobre um bode. Então Deus determinou, olha, pega um bode e aquele bode vai ser o bode expiatório. Todo o pecado da população era lançado sobre o bode depois era sacrificado. Lá na lei de Moisés, mas o nosso Senhor Jesus lançou sobre ele o pecado da humanidade toda, lançou sobre ele a culpa de todos nós, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, por causa de Jesus, nós não sacrificamos mais animais. Qual é o nosso sacrifício, pastor? O nosso sacrifício é o que o autor aos Hebreus escreveu. Hebreus capítulo 13, verso 15, está aqui, olha. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus o quê? Não ouvi. Oferecemos a Deus o quê? O que é isso? Os frutos dos nossos lábios que confessam o nome de Jesus. Sacrifício de louvor. Sabe quando você abre a sua boca para louvar a Deus, declarando seu amor, declarando sua fé, declarando, sabe, a sua vida na mão dele? Sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. É você declarar com os seus lábios, com a sua boca. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, se com o teu coração crer e com a tua boca confessar que Jesus é o Senhor, será salvo. É um sacrifício de louvor que é o fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Então, quando você está louvando, você está declarando o seu amor, a sua fé, você está se sacrificando, oferecendo um sacrifício a Deus, sacrifício de louvor. E outro também, querido, é o sacrifício de gratidão.
Oferecei a ti sacrifício de gratidão. O salmista diz: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Sacrifício de louvor, sacrifício de gratidão. Esse é o sacrifício que a igreja oferece a Deus. Nós não oferecemos mais animais. Por isso que às vezes a pessoa faz muitos sacrifícios. E a Bíblia fala que muitos sacrifícios são sacrifícios de tolo. Quando ele não louva, quando ele não exalta, quando ele não tem a ver com gratidão a Deus, são sacrifícios que não têm valor. Porque o sacrifício que a gente faz hoje, por exemplo, nós estamos jejuando 40 dias, 40 noites, eu falei no início, irmão, cuidado para não passar fome à toa. Porque você pode fazer um sacrifício de tolo. Se você jejua, se você ora, se você sobe monte, se você faz corrente, mas vive no pecado, não adora a Deus, não obedece a palavra, é sacrifício de tolo. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é o sacrifício de gratidão, é o sacrifício de louvor, é a santidade, é a fidelidade, a obediência. São esses tipos de sacrifício que agrada a Deus. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que Ele tem feito. A adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Sabe, Deus fez tanta coisa por nós hoje e a gente reconhece isso e vem para a igreja adorá-lo, louvá-lo, exaltá-lo pelo que Ele já fez por nós. Isso traz alegria para Deus, mas também aumenta a nossa alegria. Porque, querido, o livro de Salmo diz que os bons ficam contentes e felizes na presença de Deus. E cheios de alegria cantam hinos. Olha que o salmista falou. Salmo 68, versos 3 e 4. Olha que interessante. Alegre-se, porém, os justos. Exultem diante de Deus. Regozijem-se com grande alegria. Cantem a Deus. Louvem o seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Então veja bem que essa gratidão, esse reconhecimento é bom para Deus e bom para nós, porque é uma questão de relacionamento. Sabe, você se alegra na presença de Deus, Deus te alegra, Deus te encoraja, Deus te levanta. Quando você está louvando a Deus, Deus te abençoa. É isso que está falando, alegre-se. O justo se alegra, exulta-se diante de Deus. Muitas pessoas vão para a igreja, mas não se alegram. Muitas pessoas vão para a igreja e sequer cantam, sequer celebram diante de Deus. E aí sai da mesma maneira, comentou, né? A gente costuma falar isso. Você só vai sair diferente se você se comportar diferente. Se você se exaltar a Deus, se você se alegrar diante de Deus, se você cantar a Deus, se você louvar o nome de Deus, se você estiver diante dele, exaltando, glorificando, se alegrando nesse tempo. Então, todas as vezes que você vier à igreja, venha com esse desejo, sabe, de se alegrar, de louvar, de expressar a sua gratidão, o seu prazer de estar na presença de Deus. A quinta e última coisa que Noé fez, que fez Deus sorrir, para a gente terminar, é Deus sorrir quando usamos as nossas habilidades, dons e talentos. Deus te deu dom, Deus te deu talento. Ele só vai ficar feliz se você estiver usando isso. Se você não usar o dom que Deus te deu, se você não usar o talento que Deus te deu para cumprir o propósito de Deus na sua vida, Deus não vai ficar feliz. É tempo de seguir com a sua vida. Olha o que Deus disse para Noé, depois do dilúvio. É tempo de seguir com a sua vida. Faça as coisas que foram determinadas, que os humanos fizessem. Faça amor com a sua esposa, tenha filhos, constituam famílias, plantem, comam suas refeições, sejam humanos. Foi para isso que eu os fiz. Gênesis capítulo 9. Versos de 1 a 3. Deus abençoou Noé e seus filhos, disse-lhe: sejam férteis, multiplicam-se, encham a terra, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos.
Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então Deus vai começar tudo de novo. Ele não tinha acabado com tudo. Agora Noé sai da arca com a família dele e fala: ó, vão viver. Vocês nasceram para encher a terra, se alegrar, plantar, comer, fazer a obra, viver a vida da melhor maneira possível, crescer, multiplicar. Está tudo sobre vocês, olha, está tudo na mão de vocês. Eu entreguei os animais, entreguei todo, olha, todas as coisas. Deus nos deu, querido, coisas para fazer, Deus nos deu atividade, família para a gente criar, profissão para a gente trabalhar, habilidade, Deus nos deu. A gente tem que viver a vida da melhor maneira possível para agradar a Deus. Não é ficar reclamando da vida, eu não tenho sorte, eu não sei nada, e fazendo, sabe, aquela coisa que é horrível. Parece que Deus não te ama. Tipo, eu não sirvo para nada. Não, querido, isso é coisa que o diabo botou na sua mente. Deus te deu sabedoria, Deus te deu dom, Deus te deu talento. Mas eu não sei fazer nada, pastor, porque você botou isso na sua cabeça. Alguém colocou isso, talvez lá na sua infância, talvez, né, na sua criação, tem aquele pai, aquela mãe, né, que não tinha sabedoria nenhuma. Tu é um burro, tu não vai servir para nada. Lançando maldição sobre os filhos. E o filho que cresce com aquilo na cabeça: eu sou um burro, eu não sirvo para nada, eu nunca vou aprender nada. E aquilo fica na vida, a pessoa vive presa nessa mentira do diabo. Então, isso para nós, querido, olha o que Deus falou com Noé. Noé, vai viver, vai crescer, vai multiplicar, vai dominar, vai ter filhos, vai plantar, vai edificar, vai viver a vida. É isso que Deus está falando para mim e para você. Viva a sua vida com responsabilidade. Você pode produzir, você pode gerar, você pode fazer as coisas que Deus vai se alegrar de ver você trabalhando, você produzindo. Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada é quando você está aqui dentro da igreja. Tem gente que só pensa que Deus se agrada da gente só aqui dentro. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando, quando você está envolvido com as coisas espirituais, aí Deus está feliz. Quando você não está na igreja, Deus está triste. Quando você está na igreja, Deus está feliz. Porque Ele acha que é só aqui dentro que a gente deve agradar a Deus. Não, querido, você está enganado. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, elas podem ser feitas para agradar a Deus, se você as fizer com atitude de louvor. Como um pai orgulhoso, Deus gosta de observá-lo quando você utiliza os seus talentos, as suas habilidades. É muito legal, né, quando a gente vê os nossos filhos aprendendo as coisas, né? A primeira coisa que aquela criança faz, a primeira vez que ela andou, a gente fica tudo bobo. A primeira vez que ela falou, a primeira vez que ela chutou a bola, que ele chutou a bolinha, a primeira vez, tem tudo a primeira vez. Todo pai, toda mãe fica feliz quando vê o filho passando de ano. Olha, meu filho agora se formou, meu filho passou nisso. Porque você tem essa... Agora, não, meu filho sabe fazer. Já viu os pais conversando com as amigas? Ah, fulano tem que ver a filha. E tu tem que ver meu filho. Meu filho, olha, joga uma bola. E a minha filha tem que ver, ela pintinha um cabelo. Porque todo pai quer ver o seu filho crescendo, produzindo, realizando. Deus também quer ver a gente, querido, conquistando, realizando, fazendo as coisas certas. Não é bom você ver 2 filhos ali, olha. A gente acompanha desde o início o progresso dos nossos filhos. E a gente fica muito triste quando o filho não desenvolve. A gente fala, tem que ir no médico, né? Meu filho, não, até hoje, já tem 2 anos, não fala. Meu filho, coitado, não aprendeu a ler ainda. A gente tem esse sentimento, em tristeza, os pais vai procurar ajuda. Deus quer ver a gente desenvolvendo. Deus quer ver a gente produzindo. Deus fica feliz quando a gente está fazendo a coisa certa, da maneira certa. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo as suas habilidades, ou tentando ser outra pessoa. Tem gente que quer ficar imitando os outros. Não precisa imitar ninguém, seja você. Você não precisa pregar igual o fulano prega, orar igual o Bertano ora, fazer aquilo igual... Tem mais uma ideia de ciúme do que de inveja do que
de alguém que é original e faz da forma que faz para agradar a Deus. Deus quer ver você como você é. Você não precisa se preocupar em fazer igual o Bertano, igual o Ciclano. Seja você, peça a Deus que te dê sabedoria, entendimento naquilo que Ele mesmo colocou dentro de você para produzir. Salmo 33, 14 e 15. E eu quero te convidar a ficar de pé para nós concluirmos. Do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que faz. Então, lá do trono, Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo o que a gente faz e Ele nos observa. Será que eu estou fazendo o certo que está deixando Deus feliz? Ele está me observando. Olha, do seu trono, Ele observa todos os habitantes da terra, porque Ele conhece o nosso coração, porque foi Ele que fez o nosso coração e nos deu habilidade. Ele sabe o que você é capaz de fazer. Você pode até dizer que não pode, mas Ele sabe que você pode, porque Ele fez seu coração. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da criação, né? As coisas que Deus fez. Ele te deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e pupilas, né? Papilas gustativas para apreciar o perfume, os sabores, os nervos sobre a pele para apreciar o toque. Então, olha só que Deus, quando Ele faz a gente, Ele coloca em nós os sentidos, né? Para a gente sentir prazer, alegria. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Sabe, você tem uma série de experiências na vida boa, que te gerou alegria, prazer, e aquilo que não é um pecado, porque se for um pecado aborrece a Deus, mas agradeça a Deus por isso, porque Deus fica feliz quando você está feliz. Deus não quer que a gente viva sofrendo não, irmãos. O que nos faz sofrer é o erro. Ninguém que é justo, ninguém que é correto, ele vive sofrendo pelos seus erros, porque ele anda certo. Muitas vezes nós sofremos aflições, perseguições, por causa da verdade, por causa do nosso relacionamento com Deus, mas não porque a gente está fazendo coisa errada, porque Deus quer que a gente seja feliz, Deus quer que a gente viva bem. Então, quando a gente está tendo alegria, prazer, a gente deve agradecer a Deus. Olha só o que Paulo escreveu para Timóteo. Ordene aos que são ricos, porque na igreja tem gente rica, né? Normal, faz parte. No presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prove ricamente, ou seja, nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ou seja, Deus nos deu coisas para a nossa satisfação. Quando Deus te dá uma bênção, olha, Deus me deu um bom emprego. Não é para você se tornar uma pessoa arrogante. É para você ser feliz realmente, você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você poder desfrutar das coisas boas. Se Deus te deu, seja feliz, agradeça a Deus por isso. Se Deus te deu a condição de ter uma casa boa, tenha uma casa boa e agradeça a Deus. Olha, está dizendo, porque Deus nos deu tudo, ou seja, Ele que nos provê tudo para a nossa satisfação. Então, tem pessoas que Deus dá tanta bênção e nunca está satisfeito. Se Deus te deu 10 talentos, seja feliz. Se Deus te deu 5 talentos, se sinta satisfeito porque Deus te deu. E se Deus te deu 1 talento, seja feliz porque Ele te deu 1 talento. É sobre isso que Paulo está dizendo para Timóteo, porque a igreja ela é assim, ela tem pessoas de todas as classes sociais. Tem pessoas que estão vivendo muito bem de vida, tem outras pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Mas ambos devem ser felizes. Ambos devem reconhecer o favor de Deus, porque é Deus quem dá tudo para todos. Conclusão, querido, Deus procura pessoas como Noé, no século 21. Pessoas dispostas a viver para o prazer dele. Pessoas que estão dispostas, nesse tempo, nessa geração, como na geração de Noé, disposta
a dar alegria para Deus, fazer Deus sorrir. Salmos 14, verso 2: o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Você veja bem isso. Deus olhando lá dos céus para nós, para ver se tem alguém que busque Ele. E eu tenho duas perguntas para a gente terminar. O que Deus leva em consideração é a atitude do coração, é o amor. Amar o Senhor teu Deus de todo teu coração. Agradar a Deus é o seu maior desejo, ou seja, é o seu mais intenso desejo? Essa é uma pergunta pessoal. Você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da sua vida? É você que tem que tomar essa providência, de fazer com que Deus se torne o objetivo da minha vida, agradar a Deus, ser agradável a Deus. Curva a sua cabeça nesse momento. Aleluia. Eu falei de tantas coisas nessa noite, pontuei até algumas coisas, e para algumas pessoas podem até parecer um pouco difícil, mas existem coisas que precisam ser ditas. Eu não posso viver uma vida inteira na igreja sabendo que eu não estou agradando a Deus. Até quando eu vou dizer que amo a Deus? Até quando eu vou falar que sou crente? Até quando eu vou na igreja e não tomo uma decisão de ser agradável a Deus? Deixa o último slide, por favor, na tela. Até quando eu vou abrir a minha boca, louvar a Deus, cantar, orar, jejuar, subir monte, fazer consagração, fazer 7 semanas de libertação, dar o meu dízimo, dar a minha oferta e não obedecer a palavra? Até quando? Agradar a Deus é o seu mais intenso desejo? Aleluia. Você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da sua vida? Tem muitas pessoas que falam: não, o objetivo da minha vida é comprar uma casa. O objetivo da minha vida é casar. O objetivo da minha vida é passar no vestibular. O objetivo da minha vida é isso, é aquilo. Deus está falando que Ele quer o seu coração. Agradar a Deus deve ser o seu mais intenso desejo. Diga: meu coração eu entreguei a Ti. Diga: Senhor, o meu coração eu quero Te entregar nessa noite. Aleluia. Meu coração eu entreguei a Ti. Pode conversar com Deus, fala para Ele. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Diga para Deus. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Diga: Jesus. Jesus,
amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Eu quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e queremos viver para o Teu louvor. Queremos saber que o Senhor está alegre conosco. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração, porque a Tua palavra diz que o coração do homem é enganoso. E eu quero colocar o meu coração nas Tuas mãos, porque, Senhor, eu preciso aprender com o Teu servo Noé. Eu preciso aprender como fazer o Senhor ficar feliz, sorrir ao olhar para a minha vida, para a forma como eu vivo, para as coisas que eu falo, para as coisas que eu faço, a forma como eu ando, a forma como eu penso. Senhor, eu quero te obedecer incondicionalmente, eu quero andar segundo a Tua palavra, e eu tenho enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades para fazer, Pai querido, com que o Senhor se agrade de mim, tenha misericórdia de mim, me perdoe pelos meus pecados, sara o meu coração, liberta-me de todas as coisas que te impedem de me abençoar, de me tornar um servo fiel. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Eu decido mais uma vez nessa noite a tomar providências para que o Senhor se agrade de mim, para que eu seja agradável a Ti, para que o meu louvor, para que a minha vida, para que o meu sacrifício seja agradável a Ti, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, os Teus filhos, as Tuas filhas que oram comigo agora aqui no templo, também aqueles que estão pela internet. Senhor, nós temos um tempo de caminhada. Se há alguém, Senhor, que tem enfrentado alguma dificuldade, talvez na área emocional, talvez na área financeira, talvez, Senhor, na área sentimental, nos relacionamentos com os amigos, com a família, tem sido, ó Deus, difícil tomar decisões certas, tem sido difícil obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor dê força aos Teus servos, para que sejam obedientes, porque a Tua palavra diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Senhor, que nós possamos andar pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Nós precisamos conhecer, queremos ter um relacionamento, Senhor, verdadeiro, sincero com o Senhor. Revela-nos a nós a Tua vontade, o Teu querer, para que possamos fazer o Senhor feliz, obedecendo-lhe em tudo que o Senhor nos pedir na Tua palavra. Nós queremos cumprir, porque nós Te amamos, e, ó Deus, e aqueles que Te amam obedecem ao Teu mandamento. Nós queremos viver, ó Deus, para o Teu louvor. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a Te servir de espírito em verdade. Acha em nós um coração de verdadeiros adoradores, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Escreve isso lá na porta da sua geladeira. Eu tenho como objetivo da minha vida fazer Deus sorrir.
Eu quero que Deus fique feliz com a minha vida, com os meus relacionamentos, com as minhas decisões. Diga: eu vou tomar providência. Você pode dizer isso? Eu vou tomar providência para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da minha vida. O objetivo da sua vida é ser agradável a Deus. Agradeça a Ele mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela palavra. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Acampa os teus anjos ao nosso redor e nos livra do mal. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Digamos todos juntos: amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.